ele faz parte do Ministério da Eucaristia aqui da nossa paróquia. Ele que vai falar um pouquinho para vocês. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Não, pera aí, eu não escutei não. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora a gente pode começar nosso encontro. Eu vou me apresentar para vocês. Todo mundo me conhece? Acho que alguém não me conhece. Meu nome é Wallace, eu tenho 28 anos, sou daqui da roça mesmo, aqui de Sobrado. A gente é daquelas roças ali. Eu não vou ficar falando muito de onde que eu sou, não, senão vocês vão ficar até perdidos. Mas eu primeiramente quero agradecer às catequistas pelo convite de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês do que a gente aprendeu. E em segundo lugar, queria falar também que eu sou casado, sou ministro da Eucaristia, eu dou curso de Crisma lá no Moreira e a gente está aí nessa luta, com uma santidade rumo ao céu, igual o objetivo que eu quero mostrar para vocês hoje. E primeiro eu quero que vocês se apresentem para mim, porque do mesmo jeito que muitos não me conhecem, eu também não conheço vocês. Aí eu queria que cada um pudesse, sei lá, levantar a mão, ficar de pé e falar seu nome e de onde que é. Pode ser? Quem que é o primeiro? A Júlia? Quem que é a Júlia? Eu sou a Júlia, eu sou do Clube. Você é de onde? Do Clube. Ah, sim. Então agora nós vamos nessa fila aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome é Tauele, eu moro no Cidade. É o quê? Tauele. Tauele. Davi? Ah, qual que é o seu nome mesmo? Eric? Então fala alto aí, fala aí. Qual que é o seu nome? Você é de onde? Você é vizinho? E seu nome? Heitor? Dom Orione. Bernardo Sobradinho. Lara? Lara Sobradinho. Aqui de Sobradinho ou dali de Sobradinho? Seu nome? Nayara? Você é de onde? Tiago? Seu nome? Tiago também. Você é de onde? Daqui de Sobrado. Pode crer. Seu nome? Wallace? Wallace. Quase meu xará. Você é de onde? Não, eu escutei não, era ele. O quê? Não, eu escutei não, mas vai lá. Qual que é o seu nome? Gustavo? Você é de Sobradinho? Olha lá. Você? Miguel de Ouro Branco? É nóis, eu vim de lá também hoje. Se eu não te conheço, qual que é o seu nome? Tanto você. Milena Sobradinho. Sheila. Giovana Madeira. Sim. Milena Sobrado. Ana Chácara. Duas Ana Luísa juntos, dois Thiago juntos. Você? Gisela. Qual que é o seu nome? Samara e você é daqui de Sobrado. Muito bem. Todo mundo se apresentou? Faltou alguém? Faltou a Amy lá, mas ela não está no curso. Então vamos lá, gente. Hoje eu tenho 3 objetivos com vocês. Quero que vocês saiam daqui sabendo tudo. Tá? O nosso objetivo hoje aqui, o primeiro objetivo é a gente saber que o meu lugar é o céu. Repita comigo, meu lugar é o céu. Então vamos lá. Isso. O nosso segundo objetivo, eu preciso rezar. O terceiro objetivo, eu preciso respeitar os mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto,
Sexto. Não pecar contra a castidade. Sétimo. Não matar. Oitavo. Não matar o nosso terceiro. Nono. Não desejar o próximo. Décimo. Não fazer. Esses 10 mandamentos encerram em? 2. Parabéns pra vocês, está afiadinho. Se o padre chegar para editar os mandamentos e falar assim, qual que é o quinto? Não. Ah, já tá. Oitavo? Terceiro? Então tá bom, tá ótimo. A hora que o padre perguntar, vocês respondem assim também, tá, gente? É, se ficar com vergonha do padre, não, ele é bom igual nós mesmo, assim, ó. Gente boa. Vamos lá, primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui, o primeiro objetivo nosso é qual? O objetivo que eu falei com vocês, o meu lugar é o céu. E para isso a gente precisa estudar um pouco, né? Então, vocês conhecem esse livrinho pequenininho aqui? Quem conhece? E qual que é esse livro? Como que é o nome? É o Catecismo da Igreja Católica. Ó, gente, esse livro, ele tá todo o ensinamento da igreja a respeito da nossa fé, de tudo que a gente acredita e tudo que a gente é. Deixa os meninos dar de pé. Então, nesse livro aqui, tem tudo que a gente precisa saber sobre a nossa igreja. Vocês têm alguma dúvida sobre a igreja? Nenhuma, gente? Eu não sei tudo aqui ainda. A gente não sabe tudo sobre a igreja. E de vez em quando a gente esquece algumas coisas, né? Então, o livro está aqui como um dicionário. Não tem, na escola não tem um dicionário? Vocês vão passar todo mundo para lá? Então, vamos lá. Aí, igual eu estava falando, esse livro aqui, vocês que não conhecem, quando vocês quiserem saber alguma informação sobre a Igreja Católica, sobre tudo que a gente precisa saber sobre a nossa igreja, aqui está escrito. Ele é muito pequeno, né? A gente dá para decorar com uma lida só. Tô brincando, gente. Igual eu falei, eu também não decorei o livro, até porque isso acaba que depois teria que explicar direitinho como funciona. Mas ele tem os tópicos assim, ó, e a gente vai pegando um por um. A gente quer saber sobre o Pai Nosso, a gente pega um pouquinho e vai lendo. Quer saber sobre os mandamentos? Pega o outro. Quer saber sobre o Crê em Deus Pai? Pega o outro. Então, assim, dá pra gente, uma folha aqui dá pra gente fazer uma aula gigante, né? Então, eu não vou ficar explicando ele não, porque o primeiro objetivo nosso é o nosso lugar. Ah, isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minhas colinhas aqui. Então, para a gente entender que o nosso lugar é o céu, nós precisamos entender algumas coisinhas. E 3 coisas básicas que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é quem? Deus. E Deus foi quem fez o quê? Sim, mas vamos lá, Deus criou o quê? Isso, Deus criou tudo. Deus criou, vamos lá, os animais, criou o boi, a vaca, a galinha, o papagaio, o periquito, o que mais que vocês lembram aí? Cachorro, porco, gato. E gente, só isso, vocês não lembram de animal nenhum, não. O que mais? Hã? Que? Você fala um negócio. O que você falou? Passarinho? Não, mas ele criou então. Ele criou todos os animais, né, todos os bichos, todas as plantas. Ele criou o universo, criou. Como diz, tudo, né? Então, a gente sabendo que Deus criou tudo, aí a gente vai e vai agora pergunta: Jesus Cristo quem é Jesus?
E Jesus, ele veio para nos salvar, não é isso? Então, aqui, vamos pegar o catecismo para nós entendermos algumas coisinhas. Vou pegar página 27. Olha lá que eu pulei um negócio aqui, eu vou mostrar de novo. O parágrafo 27 do Catecismo da Igreja Católica fala assim: o desejo de Deus está escrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade, a felicidade que não cessa de procurar. Então, onde que a gente tem que buscar a felicidade? É em Deus, sempre em Deus. E qual que é o outro que eu marquei aqui? O 30. Então. Aí aqui fala assim, ó: alegra-se o coração que busca o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este, por sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço e sua inteligência, retidão de vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que ensina a procurar a Deus. Ou seja, por mais que a gente às vezes não ama a Deus verdadeiramente, Deus sempre nos ama. Independente da situação que a gente está, Deus sempre vai nos amar. Ele é o nosso Pai que sempre nos ama. E aí agora a gente vai lá, quem é Jesus? Aí eu vou pegar aqui, ó, parágrafo 430. Vamos entender um pouquinho do que o Catecismo da Igreja Católica fala de Jesus. Ó, Jesus em hebraico significa Deus salva. O que significa Jesus? Não, pera aí. O que significa Jesus? Deus salva. Ih, gente, isso mesmo. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribuiu um nome próprio, o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão, uma vez que Deus pode perdoar os pecados. É Ele que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar o seu povo do pecado. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história de salvação em favor dos homens. O que significa Jesus mesmo? Então, mas aí eu pergunto para vocês: Jesus significa Deus salva, mas Deus nos salva de quê? Dos pecados? Do mal, que é o mal e o pecado junto. Então todo mundo sabe que Jesus nos salva do pecado. Mas como que o pecado entrou no mundo? Hã? Exatamente, através de Adão e Eva. Vocês lembram, né, da história de Adão e Eva? Lembra? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou Adão e Eva. E aí desde o início, a curiosidade de Eva, né, a serpente chegou lá em Eva e falou assim: ó, Eva, deixa eu chegar aqui e falar assim: ó, Eva, faz o seguinte, ele tá vendo aquela árvore ali, ó, você vai lá e come daquela fruta. Aí Eva falou: não, mas Deus falou comigo que eu não posso, não foi assim na história? Aí Eva falou: não, eu não posso não. Aí Eva sabia que não podia, mas a serpente: não, você é boba, você vai conhecer o bem e o mal. E a Eva, por não conhecer a verdade, né, ela achou que a serpente estava falando certo. A serpente contou meias verdades para ela. Aí ela foi lá e falou com Adão, né? Ela falou: eu não vou pecar sozinha. Ela chamou Adão e falou assim: Adão, vão lá comigo. Chegou os dois, foi lá e comeu da fruta proibida. Aí o que aconteceu? Pecado original. O pecado original. O primeiro desrespeito a Deus. Então nisso, quando Adão e Eva mordeu da fruta proibida, Deus foi e veio ao paraíso, né? Deus chegou lá e procurou, chamou Adão, falou: Adão, cadê você? Onde você está? E onde que Adão estava? Ele estava escondido, ele estava comendo fruta. Ele estava escondido, porque o Adão, ele ficou com medo de Deus. Por que ele ficou com medo de Deus? Porque ele pecou. E muitas das vezes a gente comete um pecado, a gente fica com medo de Deus, aí a gente se esconde. Aí Deus
Deus naquele momento ele falou assim, ó, você me desrespeitou, a partir de hoje você vai ter que trabalhar, a sua mulher vai dar à luz, ela vai sofrer, e nisso entrou o pecado no mundo. Aí o pecado entrou no mundo, né? Foi com a confusão. Aí veio Caim, Abel, e veio... Só que aí nisso, Deus, vendo que o pecado estava no mundo e que ele queria salvar o seu povo... Foi, Patrícia? Então, Deus vendo que o pecado tinha entrado no mundo, ele queria salvar o seu povo, porque Deus não queria que o povo morresse, né? Que o povo padecesse todo mundo, que todo mundo fosse para a condenação eterna. Então, o que Deus fez? Ele tentou, através dos profetas, ele tentou resgatar o povo. Aí ele conversava com Jeremias, conversava com Isaías, conversava com Moisés, conversava com Davi, e ele sempre falava com o povo se converter, que o povo tinha que buscar a santidade, buscar o céu, só que o povo era muito cabeça dura, sabe? O povo assim, que não escuta o que a gente fala, é tipo a gente está vivendo hoje, infelizmente, no mundo, né? Deus sempre falava com as pessoas através dos profetas e ninguém escutava. E nisso, Jesus, Deus, né, na sua eternidade, junto Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram por criar o homem, né? Ele descer como homem para a terra. Então, através de Nossa Senhora, né? Vocês conhecem a história de Nossa Senhora? De Jesus? Sim? Então, aí através da anunciação, o anjo chegou, anunciou para Maria, e ela deu o seu sim para Deus, e falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E nisso, o Espírito Santo gerou Jesus dentro de Nossa Senhora, e Jesus veio ao mundo para nos salvar. E aí Jesus foi e veio conversando com seus apóstolos, veio ensinando tudo. E quando chegou ali no momento da cruz, né, quando Jesus deu a sua vida por nós, que Jesus fala também nas Escrituras, que ninguém ia tirar a vida dele, ele ia dar a sua vida em abundância, ele ia dar a vida porque ele queria. Ele queria dar a sua vida para nos salvar. E aí Jesus foi e se ofereceu em sacrifício na cruz. Aí a gente pega essa palavra sacrifício, o que vocês imaginam como sacrifício? O que é sacrifício? Aí você está se sacrificando. Só que a palavra em si, sacrifício, é tipo isso. Sacrifício significa algo, é uma oferta imaculada, uma oferta sem pecado oferecida a Deus. No Antigo Testamento se pegavam animais, né? Se pegavam as pombas, tinha os bodes, ofereciam sacrifício, eles matavam para oferecer a Deus. Não sei se vocês já leram alguma parábola que falava sobre isso. E aí, quando Jesus foi para a cruz, ele era sem mácula, né? Ofereceu em sacrifício, ele se ofereceu livremente a Deus para o reparo dos pecados cometidos por nós. Então, a partir daquele momento, Jesus nos salvou do pecado original. A partir daquele momento, ele não tem no Creio em Deus Pai, a gente não reza, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, isso aí, ó, desceu a mansão dos mortos. Aí a gente tem na missa, às vezes a gente canta que desceu aos infernos. E o que aconteceu nesse momento quando Jesus morreu na cruz? Ele desceu no inferno. Aí um dia eu fiquei pensando e numa pregação fui muito bem explicado. Porque quando fala Jesus desceu ao inferno, mas para que Jesus foi fazer no inferno? Eu ficava pensando, o que Jesus foi fazer lá? E aí eu fiquei sabendo, aquilo me deu, sabe aquilo, então é isso. Porque o que acontece? Vocês lembram que Adão e Eva pecaram e a partir daquele momento nenhuma criatura pôde entrar mais no céu, porque teve o pecado original? Então todas as pessoas que eram fiéis a Deus, né, os Moisés, Davi e todos os profetas, todas as pessoas que respeitavam a Deus de verdade, eles ficaram como se
igual aqueles desenhos que protege, lá no inferno, porque não tinha céu, então ele ficava protegido lá no inferno. E quando Jesus morreu na cruz, ele desceu lá e buscou essas pessoas para o céu. Porque a partir do momento que Jesus morreu, ele deu a oportunidade de todos nós entrarmos no céu. Entenderam? Agora ficou entendido esse descer ao inferno? Eu ficava com aquilo também na minha cabeça, assim, agora eu entendi. E aí Jesus, né, deu a oportunidade de a gente entrar no céu. E aí a gente falou sobre o Pai, sobre o Filho, né, que é Jesus Cristo, e agora falta falar sobre o Espírito Santo. Ah, isso mesmo, parabéns, vocês estão prestando atenção. E quem que é o Espírito Santo? Estou dando tempo para vocês beberem. Estou dando tempo para vocês que eu estou bebendo água. Então vamos lá. Vou abrir o catecismo na página, no versículo 203. Aqui fala assim, Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o espírito e com todas as tuas forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele é o Senhor. Confessa que Jesus é o Senhor. É o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor da vida, nos introduz a nenhuma divisão. É um único Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus que habita em nós. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos impulsiona. Vocês acordaram hoje, né? Acordaram? Então, e foi o Espírito Santo que deu essa vontade para vocês de acordarem, de tomar o café da manhã. E alegria, né? Que criança sempre é muito alegre, né? Se a gente já acorda animado, né? Mentira, todo mundo acorda com sono danado, mas estou brincando. Mas aí acaba que o Espírito Santo que nos impulsiona, Ele que nos guia. É Ele que nos falou, vai lá hoje que vocês vão aprender alguma coisa nova. Então, basicamente, o Espírito Santo é que nos dá a ciência, Ele que nos dá o entendimento de tudo. Então, se a gente deixar a nossa mente aberta ao Espírito Santo, se a gente sempre, na hora que a gente acordar, a gente falar assim, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Se a gente sempre invocar o Espírito Santo, não tem aquela oração que a gente rezou aqui, na hora que a gente deu início, que é como que era, vinde Espírito Santo. Então você vê, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Então enchei o nosso coração, enchei meu coração, faça com que tudo que eu faça nesse dia, seja através de Ti. Então se a gente pedir o Espírito Santo para a nossa vida, Ele vai nos guiar e Ele vai nos levar para onde? Qual que é o primeiro objetivo? Então o Espírito Santo é Deus que nos leva para o céu. Então nós aprendemos sobre o Pai, Filho e Espírito. Então vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Nós temos 3 objetivos desde o início que eu comecei. Qual que é o primeiro objetivo? Ir para o céu. Segundo objetivo? E terceiro objetivo? É preciso respeitar. Ah, isso mesmo. Quantas são? Senão eu vou falar aqui daqui a pouco. Aí, tá vendo? Então vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um negócio. Vocês não vão entender que eu não falei, mas eu deixo falar. Nós fomos criados para o céu, porém o pecado original tirou de nós muitas particularidades, como de morrer, de sentir dor. Então a gente sofre muito pelo pecado. E aí eu queria contar uma palavra para vocês entenderem um pouquinho algumas coisas interessantes. Tinha um homem ele estava com o seu menino nas costas assim, aí tinha uma árvore caída no chão, uma figueira. Você sabe a figueira qual que é? Uma figueira, aqui na região nossa nós não tem, mas ela é uma árvore que ela cresce muito mesmo. E ela dá aquelas coisas grandonas assim, que o trem fica grandona, toda abertona assim, que o trem mais grandão. E aí a árvore estava caída no chão. Aí o pai com o menino foi lá e chegou lá assim, perto da árvore. Aí o menino viu no pai, estava no pai, ele falou assim, não pai,
essa árvore, ela é grandona, bonitona, e ela caiu. Como que ela caiu? Aí o pai chegou lá assim, fez assim na árvore. Aí ele falou: você está escutando, meu filho? Essa árvore, ela por dentro, ela é oca. Então, ela tem muita ramagem, ela é muito grande, muito, vamos dizer, bonita, só que por dentro ela é vazia. E quando veio um vento forte, o que aconteceu com ela? Caiu, porque o vento foi e arrastou ela. E aí o pai, na sua inteligência, falou: seu filho, vem cá. Aí ele levou o filho, chegou lá assim, falou: filho, tá vendo isso aqui? Vocês conhecem bambu, né? Nós é da roça aqui, não é possível, nós não conhecemos bambu. Então ele foi e mostrou o bambu pro filho. Falou: isso aqui, filho, esse aqui é o bambu. Falou: tá, pai, mas o que tem a ver o bambu com a figueira que caiu? Né? Aí eu comecei a explicar ao filho: o que acontece? O bambu, deixa eu ler aqui para ele não falar errado também pra vocês. O bambu, aí ele mostrou o bambu e ele bateu no bambu, lá embaixo. Aí o bambu por dentro ele é oco, né? Só que a gente vai vendo as coisas. O bambu ele é oco, mas o bambu ele não cai com a tempestade. Aí o filho começou a dizer: mas por quê? Falou: porque o bambu ele é oco desde criança, desde pequenininho. Então ele já sabe que ele é oco, ele já sabe que ele é vazio. Então ele tem que se encher do Espírito Santo. A gente comparando com a gente, ele tem que se encher com o Espírito Santo. Então o bambu, esse espaço vazio que ele tem, ele ajuda ele a ficar forte. Aí ele foi falando. Aí a segunda coisa que o bambu ensina, ele tem raiz muito forte. Vocês já tentaram puxar um bambu e arrancar ele com a raiz? Não, vocês podem até tentar, eu duvido que vocês consigam, porque o bambu, ele tem as raízes muito funda, muito consistente. Então ele não consegue ser arrancado facilmente. Então quando vem a tempestade, o bambu se segura pela raiz. A raiz, a gente levando para a nossa interpretação como nós aqui, a raiz é aquilo que nos segura no chão, é o nosso entendimento, né? É a nossa fé, aquilo que nos fortalece. A raiz nos fortalece, nos deixa firme. Aí a terceira coisa que o bambu nos ensina é que ele não tem galho para atrapalhar. Vocês já perceberam que o bambu ele vai crescendo sozinho? Vocês perceberam que o bambu ele só tem galho na ponta, lá em cima, ele não tem galho embaixo. Então o que acontece? Quando ele não tem esses galhos para atrapalhar, ele vai subindo, ele sabe que o lugar dele é o céu, ele vai subindo para o céu. Então, a figueira não, a figueira tem galho desde baixo, né? Os galhos é o quê? É aquelas coisas do mundo que nos atrapalham, os apegos aos bens materiais, entendeu? O bambu ele não tem isso, ele não está nem aí com os bens materiais, ele quer subir, ele quer ir para o céu. Então ele vai desapegando, né, levando para o nosso lado. Ele não se preocupa com os bens materiais, com o carro, com a moto, com roupa, com o celular. Ele não se preocupa com nada disso. Ele quer, né, o objetivo principal dele é o céu. E o quarto ensinamento do bambu, que ajuda ele a fortalecer, são os nós. Vocês perceberam? Eu falei que o bambu ele é oco, né? Só que ele tem os nós. Vocês já repararam que tem os nozinhos? Os nós são as dificuldades do nosso dia a dia, né? A gente, todo dia a gente tem uma dificuldadezinha, todo dia a gente está sofrendo alguma coisinha. Então aquilo ali são as coisas que nos ensinam a ser melhores. Aqueles erros que a gente tem, a gente vai se fortalecendo. São os nós que o bambu nos mostra que nos ajudam a subir. E o quinto coisa que ele nos ensina é que ele se une aos outros para quando a tempestade vem ele não cai. Já repara, você já viu um bambu sozinho? Assim, tipo, sem aquele tanto de bambu ao redor? Você já viu um bambu sozinho? Tipo assim, o bambu sozinho cresceu? Não, o bambu ele sempre se mistura com os outros bambus. Então, eles formam uma camada de proteção. Isso a gente pode pensar no lado da igreja como essa força, né? Os amigos de bom coração também com essa força. Um negócio que vocês fixam na cabeça. Os amigos de verdade te levam para o céu. Então, todo aquele amigo que você perceber que quer te levar para o mundo, você fala assim: isso aí não está sendo igual um bambu não, ele não quer que eu cresça com ele não, isso aí quer que eu vou para um lugar errado. Então a gente já sai correndo dele.
Tá, eu vou fazer uma dinâmica do alvo. Eu preciso de uma pessoa que seja boa de mira. Certo? Então vem cá, vamos lá. Vamos fazer uma dinâmicazinha rapidinho. Basicamente assim, ó. Vou pedir a você. Todo mundo tá vendo ele aqui? Vendo o alvo aqui? Aqui, ó. Tem um alvo e ele vai acertar o alvo. Daí dá pra você acertar aqui, né? Então tá. Então, ó, tem 5 bolinhas aqui. Pega as 5. Aí vai lá, vai. Taca lá. Não, erro. Ó, mas vamos fazer um negócio pra ficar bonito, gente. Na hora que ele tacar e ele errar, a gente fala, combinado? E na hora que ele acertar, ela fala, ei! Combinado? Então vamos lá. Vai lá, capricha. Ei! Vai lá. Ei! Vamos, gente, animação. Ei! Agora vamos dificultar um pouquinho, tá muito esperto, ó. Agora, Patrícia, me ajuda aqui, tampa a visão dele aqui. Vai lá, Francisco, vou tampar o seu olho e você vai tentar acertar. Agora você vai tentar acertar o alvo. Beleza? Não pode errar. Ó, vai, taca. Agora vai. 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 Agora pode tirar a venda dele. Agora, mano, vamos tentar de novo. Pera aí. Aí, vai, agora ataca, pode ver. Pode atacar, vai. Exatamente isso, tacar onde? Não tem um alvo. Vocês entenderam? Vocês entenderam pode sentar agora, obrigado. O que vocês entenderam com essa dinâmica? Que quando ele estava de olho aberto e ele viu o alvo, o que aconteceu? Ele acertou quase tudo, não foi? E quando eu tampei o olho dele, o que aconteceu? Ele errou tudo, né? Porque não tinha um alvo. E na hora que eu tirei, o que aconteceu com ele? Ele olhou e disse, mas cadê o alvo? E o que é o alvo? O alvo é o céu. Quando a gente está atacando, quando a gente está depositando as nossas forças, o objetivo nosso é subir, o objetivo nosso é ir para Deus, a gente vai atacando no alvo, a gente vai rezando, a gente vai buscando as coisas, a gente vai só juntando coisas boas em direção ao céu. Mas aí, o que acontece com o mundo? O que acontece com os falsos amigos, né? Aquelas pessoas que tentam nos atrair? Eles tampam a nossa visão e ficam lá assim, às vezes você vai e faz uma coisa errada, aí os amigos falam, e fica batendo com e aí você acha que você está fazendo certo, né? Só que você está de olho tampado, você não está enxergando a verdade. A gente precisa estar sempre rezando, a gente precisa sempre estar na igreja para a gente enxergar a verdade, a gente entender que o nosso lugar é o céu, entenderam? E quando tirou a visão dele, que ele não viu o alvo, qual que foi a primeira reação dele? O que vocês perceberam? Eu tirei o alvo, ele, cadê o alvo? Ele não sabia o que ele fazia. Aí ele lembrou que o objetivo dele era o quê? Era o alvo era o quê? Era Deus. Então o que ele fez? Ele tentou acertar o alvo, não foi? E o alvo nem estava no lugar que era para atacar, estava em outro lugar. Não foi isso? Então o que você percebeu? Você percebeu que o seu lugar era o céu. Então aí ele começou a se voltar para o céu de novo. E aí é um caminho constante. A gente nunca vai estar sempre em direção, mas a gente vai estar sempre na escadinha subindo. Entenderam?
Agora vamos passar para o segundo ponto, senão a gente vai acabar o tempo e não vai ter nada. Qual que é o segundo ponto? O primeiro? Segundo? Isso. E aí, rezar é um negócio muito interessante.